Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? A genialidade de J.K. Rowling é algo que já foi mais do que comprovado, né? Olha o tanto de número que os livros dela alcançou até hoje. Já foram mais de 500 milhões de exemplares vendidos, filmes com bilheterias milionárias e uma saga onde as pessoas ainda hoje, mesmo depois de 20 anos após a publicação, se apaixonam dia após dia. E quando você acha que não pode mais ser surpreendido por detalhes dessa história tão fantástica que é Harry Potter, a gente descobre mais um pouquinho que a J.K. Rowling é realmente muito genial. Hoje eu vou falar alguns segredos por trás dos nomes de personagens, porque se você acha que não tem significado, que os nomes estão ali simplesmente por estar, você tá muito enganado, meu bruxo. Então já vai deixando de ser trouxa, se inscreve aqui no Caldeirão Furado se você é fã de Harry Potter, mano. Se inscreve aí, me ajuda, vai, vamos chegar aos 800 mil inscritos antes do ano acabar, me ajuda com essa missão aí e deixa o like nesse vídeo pra ajudar isso a acontecer, né, pro vídeo ser entregue para mais pessoas chegarem. Então deixa o like aí se você curtiu o vídeo, beleza? Eu vou começar falando de Abraxas Malfoy, o pai de Lucius Malfoy, avô de Draco Malfoy. Na demonologia cristã, a demonologia é o estudo de demônios, né? Abraxas ou Abracax é um demônio que tem cabeça de galo, corpo de homem e pés de serpente. Pés em formas de serpente, né? Porque serpente não tem pé. E esse demônio sempre carregava um chicote. A origem da palavra Abracax é grega e ela tem 7 letras. Então ela era frequentemente gravada em pedras e amuletos místicos. É também uma provável origem da palavra abracadabra. A palavra abracadabra era usada originalmente para o trato religioso de pestes e doenças. Sendo assim, se encaixa perfeito com a personalidade e características de Abraxas Malfoy, que era um bruxo que era especialista em poções, que por sua vez tem grandes propriedades de cura. Maneiro, né? Nosso próximo personagem com significado muito maneiro no nome é Alastor Moody. O primeiro nome do olho tonto, Alastor, em grego antigo significa vingador de crime. Esse nome foi usado para diversos personagens importantes na mitologia grega. Na Ilíada de Homero, Alastor é um generoso combatente ao lado de Aqueus na Guerra de Troia. Na demonologia cristã, Alastor é o nome de um demônio encarregado de aplicar a justiça no inferno. Chamado de O Carrasco, Alastor lidera um grupo de demônios que são de elite incabidos de capturar outras criaturas e demônios que vão pra terra. Bom, a referência tá mais do que clara, né? Alastor em grego antigo significa vingador de crime e o Alastor Moody é nada mais nada menos do que um Auror, que é captor de bruxos das trevas, justamente um policial do mundo bruxo, e também na demonologia cristã é o líder aí desses demônios que capturam outros demônios fugitivos, como ele também é um líder lá na Ordem da Fênix de várias missões. O próximo nome é Antíoco, nome do irmão mais velho lá do Conto dos Três Irmãos, o que tem a varinha das varinhas, que é tomado pelo poder e acaba sendo morto por conta disso. É um nome inspirado em vários reis do Império Seleucida. Em geral, esses reis eram muito envolvidos em guerras para mostrar poder, assim como Antíoco fez quando teve lá a varinha mais poderosa. Ô, mano, muito legal, né, a origem dos nomes, é muito maneiro saber disso. O próximo nome é Arabella, nome da personagem Arabella Fig, que morava ali na Rua dos Alfeneiros e era uma bruxa abortada, né? Fazia parte da Ordem da Fênix e ficava de vigia pro Dumbledore ali no Harry pra saber se estava tudo certo, o que estava acontecendo na vida do menino. Arabella é um nome de origem escocesa da época medieval e significa algo como sempre em oração ou sempre em alerta. E se a gente parar pra analisar aí, a personagem realmente estava ali sempre em alerta quando se tratava de vigiar o Harry. Era inclusive a missão dela, sendo da Ordem da Fênix. Aragog, a acromântula gigante do Hagrid, né, o bichinho de estimação fofo do Hagrid, o nome dela também tem um significado muito legal. Ara, que vem do grego arak, significa aranha. Gog é o nome de um gigante, inclusive relatado na Bíblia Sagrada do cristianismo. E aí, se a gente juntar Aragog, aranha gigantona, né, com 8 metros, é uma aranha bem grande. Argus, o nome do zelador ranzinza de Hogwarts, que também é um aborto, também é inspirado em um personagem da mitologia grega. Argus era um gigante que tinha uma centena de olhos, ou seja, era uma criatura que
tinha muita visão das coisas, né? Aliás, ele tinha 100 olhos. O que lembra o Filch, que tava ali também sempre olhando tudo, vigiando tudo, porque ele era o zelador de Hogwarts, louco pra pegar alguém fazendo alguma coisa pra ele poder castigar. Além disso, Argos também era o nome de uma cidade do sul da Grécia, que era muito temida pelo restante dos povos ali do período micênico. Isso porque essa cidade, o povo dessa cidade era bastante poderoso. E o Filch exercia até um certo poder em Hogwarts ali, principalmente nos alunos do primeiro ano, né? Os alunos sempre evitam a presença dele, porque ele podia de fato punir os alunos. Então os alunos meio que temiam e evitavam ele. E tem o lance também dos 100 olhos lá. O próximo personagem é Borgin. Borgin, da Borgin Burkes, o bruxo lá que trabalhava naquela loja bem suspeita da Travessa do Tranco. Borgin vem do antigo alemão Borgian. Significa emprestar ou conceder. Era um nome comum na Escandinávia. Além disso, os Borgias era uma proeminente família que foi lembrada pela corrupção que eles exerciam enquanto renascentismo. Foram condenados por diversos crimes, sendo a maioria deles por meio de envenenamento, assassinato por meio de envenenamento. A família, que contava com diversos cardeais, mecenas e inclusive papas, se conseguia sair de várias situações que pareciam que não tinha saída. Então aí acabavam nem respondendo pelos seus crimes. O Borgin é um cara que praticamente aí tem a mesma pegada, né? Que ele vende, acaba contrabandeando coisas ali, vende coisas ilegais na loja dele, né? Mas nunca é pego. Nosso próximo personagem é o Burke, o sócio do Borgin. Provavelmente Burke é uma referência a um assassino muito famoso da cidade de Edimburgo, que é onde a J.K. Rowling nasceu e mora, inclusive. Ele, além de assassino, era um ladrão de cadáveres. William Burke sufocava suas vítimas, né? Levava para casa, sufocava suas vítimas, isso por volta de 1740, e vendia os seus órgãos para escolas de medicina. Após esses acontecimentos, tornou-se ilegal o uso de cadáveres no ensino médico, né? Pelo menos lá. Aqui eu ainda acho que tem no Brasil. Mas lá em Edimburgo tornou-se proibido. Depois disso, o termo Birkin passou a ser aplicado para pessoas que matam outras com o intuito de vender seus órgãos. Se tratando do personagem Burke, a gente sabe que ele seria bem capaz de fazer umas coisas assim, né? Então, bem provavelmente, essa é a inspiração do nome dele. Evans. O sobrenome da mãe do Harry é de origem celta e significa jovem guerreiro destemido. Bom, a gente nem precisa pensar muito para saber que a Lilian era realmente muito corajosa, bastante destemida, que deu a vida para salvar o seu próprio filho, né? Fawkes. O nome da Fênix de Alvo Dumbledore também tem um significado muito legal. Variante de Fawkes do anglo-normando Fawkes, que significa falcão. Além disso, Guy Fawkes era um católico inglês que no ano de 1605 tentou explodir a casa do parlamento. Foi um ato de rebeldia dele contra o novo regime protestante, ele quis colocar fogo ali em geral. Na Inglaterra, no dia 5 de novembro, é comemorado o dia de Guy Fawkes, ou Bonfire Night. Nesse dia, uma escultura do Guy Fawkes é feita, colocada numa praça e queimada. Então, todo ano ele é ressuscitado e queimado lá nesse dia. O que representa bastante a figura da Fênix, né? Da Fawkes, que morre, que pega fogo na hora de morrer e renasce das cinzas. O próximo personagem é Fenrir, aquele lobisomem maluco e sanguinário. Na mitologia nórdica, Fenrir é o filho de Loki e ele é um lobo. Então, é uma referência mais do que justa aí ao Fenrir Greyback, que é um lobisomem, né? Gilderoy. Esse nome é inspirado em um assaltante conhecido por ser bonito. Também pode vir da palavra gilded, que define algo de uma aparência agradável, mas sem muito conteúdo. O que define muito bem Gilderoy Lockhart, né? Aliás, porque eu não sei onde a galera acha ele bonito, porque, pelo menos nos filmes, ele não é tudo isso, não. E continuando com o mesmo personagem, o sobrenome do Gilderoy, Lockhart, tem um significado que faz muito sentido também. A J.K. Rowling já declarou em entrevista à BBC que ela encontrou esse nome em um memorial de guerra. Lockhart foi um mundialmente renomado psicólogo cognitivo que tinha especialidade em tratar de casos de perda de memória. O que, mano, faz muito sentido, porque o Gilderoy perdeu a memória. Papola Pomfrey, a enfermeira lá de Hogwarts, né? Aquela moça que fica irritada quando invadem a enfermaria. O nome dela também tem um significado legal e que faz muito sentido, porque papoula era uma planta utilizada no preparo de ópio, que também era usado como medicamento
medicamento. O que faz muito sentido, né? Se a gente parar pra ver que estamos falando de uma médica, de uma curandeira bruxa. Pomona Sprout, a professora de herbologia de Hogwarts, tem um significado bacana também e que faz muito sentido com o seu nome. Pomona era uma deusa romana que cuidava das frutas e orquídeas e que presidia a arte da jardinagem. Pô, cara, eu nem preciso explicar o sentido, né? E se a gente pegar o sobrenome Sprout da professora, faz mais sentido ainda, porque o termo to sprout significa brotar e crescer. Então, faz sentido. Quirinus. O nome do professor Quirrell, inclusive eu já falei isso em um vídeo aqui do Caldeirão, vem de Janus Quirinus, que era um deus que tinha duas faces, ou seja, faz bastante sentido aí se a gente parar pra pensar que o Voldemort ficava na cabeça dele e ele tinha duas faces. Inclusive tem um capítulo do livro que chama O Homem de Duas Faces. Remo. Você acha que o nome de Remus Lupin não ia estar envolvido aqui, meus queridos? Vocês acharam muito errado. Remus é inspirado no nome de um dos fundadores de Roma, né? Dos irmãos Remus e Rômulus, que foram criados por uma loba, amamentados por uma loba. Então faz muito sentido se a gente parar pra ver que o Remus Lupin é um lobisomem. Shacklebolt. O nome do Auror que se tornou ministro da magia tem uma junção de palavras aí que pode significar muito sobre ele, né? Ele era um Auror, ele prendia bruxos em Azkaban. Shackle significa algema e bolt significa trancar. Então, né, faz uma referência aí ao nome dele, essa junção de duas palavras. E para finalizar, o nome de Voldemort, o bruxo das trevas mais temido de todos os tempos. O nome dele pode ter bastante significados e eu vou falar alguns deles aqui. Em vários idiomas europeus, mort ou mort significa morte. Em francês, Voldemort significa voo da morte. Ou pode ser também voo para a morte. Ou também voo em francês é traduzido para o ato de roubar. O que significa aí um nome alternativo como ladrão da morte ou tapear a morte, que era o que o Voldemort tentava fazer a todo custo. Em norueguês, Vold significa violência. Em dinamarquês, Vold significa causar. Também pode ser derivado do latim valde, que significa grande, extremamente, firmemente ou poderosamente. E aí, meus bruxos, gostaram de saber os significados, alguns significados por trás dos nomes de personagens de Harry Potter? Eu sei que você vai comentar aí, mas soltou o do Sirius, soltou não sei o que. Não, eu fiz um vídeo só com o significado da família Black, falando o significado dos nomes da família Black, então é só você ir lá conferir. Tá lá, da família Black, eu não quis misturar, e esse daqui é dos demais personagens. É claro que alguns significados aqui estão como interpretação, e não é uma coisa que realmente significa, mas outros são confirmados como inspiração, como o caso de Remus, Quirinus e Alastor e outros nomes citados. A gente se vê num próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like se gostou, se inscreve, deixa de ser trouxa aqui, e fica por dentro de tudo que rola no Caldeirão Furado, beleza? A gente se vê num próximo vídeo e até lá, mal feito, feito.